Quando calculamos a derivada direcional de uma função por uma fórmula, geralmente usamos o seguinte teorema. No nosso caso vai ser o teorema 3. Se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor unitário, definido por AB, coordenadas AB. E derivada direcional de f na direção do vetor u vai ser igual à derivada parcial da função em relação a x vezes a, mais a derivada parcial da função em relação a y vezes b. Nosso caso de demonstração 4 agora. Se definirmos uma função g de uma única variável h por g de h igual a f de x0 mais h vezes a, y0 mais h vezes b, então, pela definição de derivada direcional, nós temos que g' de 0 vai ser igual ao limite de g de h menos g de 0 sobre h quando h tender a 0. E isso vai ser igual a quem? Ao limite, g de h, está aqui, substituo aqui, menos. Quem é g de 0? Substituindo h por 0 aqui, nós vamos ter que é x0 e y0. Então, menos f de x0 e y0 sobre h quando h tender a 0. Então, isso vai ser igual a quem? A derivada direcional da função no ponto x0 e y0 na direção de u. Por outro lado, nós podemos escrever g de h como sendo f de x e y, onde x é igual a x0 mais h vezes a e y é igual a y0 mais h vezes b. Então, pela regra da cadeia, nós vamos ter que a derivada de g vai ser igual a derivada parcial da função em relação a x vezes a derivada de x em relação a h, mais a derivada parcial da função em relação a y vezes a derivada de y em relação a h. E isso vai me dar quem? Primeira parte, derivada parcial da função em relação a x vezes, se você derivar isso aqui, em relação a h, essa partezinha, você vai ter justamente apenas o a, Então está aqui, ok? A derivada parcial de x em relação a h dá a. Do mesmo modo, a derivada parcial da função em relação a y, está aqui, vezes, derivando y, em relação a h, você vai ter b. Ok? Vezes b. Por outro lado, se você tomar h igual a 0, você vai ter que x é igual a x0 e y é igual a y0, como está aqui. Se h for 0, x é igual a x0 e y é igual a y0. Ok? Então, g' de 0 vai ser igual a f de x0 e y0 com relação a x, ou seja, a derivada parcial com relação a x no ponto x0 e y0 vezes a, mais a derivada parcial com relação a y no ponto x0 e y0 vezes b. Comparando as equações 4 e 5, nós vamos ver que a derivada direcional da função no ponto x0 e y0 na direção de u vai ser igual a derivada parcial da função em relação a x no ponto x0 e y0 vezes a, mais a derivada parcial da função em relação a y no ponto x0 e y0 vezes b. Continuando, se o vetor unitário u faz um ângulo θ com o eixo positivo, está aqui, então podemos escrever o vetor u como sendo formado cosseno de θ e seno de θ, e a fórmula do teorema 3 fica derivada direcional da função de variáveis x e y na direção do vetor u vai ser igual a derivada parcial de x vezes o cosseno de θ, mais a derivada parcial de y vezes o seno de θ. Exemplo 2. Determine a derivada direcional de f de x e y na direção de u se f de x e y é igual a x elevado ao cubo menos 3 vezes x vezes y mais 4 vezes y ao quadrado, e onde u é o vetor unitário dado pelo ângulo θ, π sobre 6. Ele ainda pergunta qual será o valor da derivada direcional no ponto 1, 2. Então, a fórmula 6 vai nos dar o quê? A derivada parcial, a derivada direcional na direção de u vai ser igual a derivada parcial de x vezes o cosseno de θ, mais derivada parcial de y vezes o seno de θ. Como θ é π sobre 6, substituímos aqui. Derivando a função em relação a x, o que é que nós vamos ter? 3x ao quadrado menos 3y, que é o que está aqui. E cosseno de π sobre 6, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais
Derivada parcial da função em relação a y, né? Então aqui fica constante. Então aqui vai ficar o quê? Menos 3x, né? Derivando y, e derivando y aqui, mais 8y. Então substitui aqui, né? Vezes o seno de π sobre 6, que é 30 graus, 1 meio. Né? Colocando o meio para fora, né? Colocando em evidência aqui 1 meio, né? E reescrevendo esses produtos, né? Você vai ficar com 3x ao quadrado, né? Vezes raiz de 3, está aqui, né? Vai ficar 3 raiz de 3x ao quadrado, menos, né? 3x aqui. Mais, aqui eu vou ter menos 3 raiz de 3y, está aqui, e aqui eu vou ter 8, né? Colocou y na evidência, fico com isso aqui. Né? Portanto, agora, querendo saber exatamente no ponto 1, 2, né? x1, y2, substituo, né? E você chega a esse valor aí. Então, a derivada direcional, né? No ponto 1, 2, na direção de u, no exemplo 2, ele representa a taxa de variação de z, né? Da função na direção do vetor u. Então, isto é a inclinação da reta tangente à curva obtida pela intersecção da superfície Z, né? Essa superfície aqui, ok? Né? Com o plano vertical, esse plano aqui, vertical, né? Que passa, né, por 1, 2 e 0, pelo ponto 1, 2 e 0, na direção do vetor U. Né? Esse vetor U aqui mostrado na figura. Então, falando um pouco agora sobre o vetor gradiente, vamos considerar a expressão 7. Observe no teorema 3 que a derivada direcional pode ser escrita como produto escalar de dois vetores. Né? Então, a derivada direcional da função de variável x e y na direção do vetor u, né? Ela é isso aqui, derivada parcial da função em relação a x vezes a, mais a derivada parcial da função em relação a y vezes b. Né? Então, posso escrever isso como produto de dois vetores, né? Onde o primeiro vetor, né, teria coordenadas iguais às derivadas parciais e o segundo a e b. Okay? Escrevendo de outra maneira, posso escrever como sendo, né, produto, né, desse vetor, né, pelo vetor unitário u. Então, o primeiro vetor no produto escalar ocorre não somente no cômputo da derivada direcional, mas também em muitas situações. Então, assim, daremos a ele um nome especial, né, que é o gradiente de f, e uma notação especial, né, que é grad de f ou del f. Então, definição 8. Se f é uma função de duas variáveis x e y, o gradiente de f é a função vetorial, né, del f aqui, definida por, né, vetor gradiente aqui, né, da função é igual a quem? A esse vetor aqui, né? Então, cujas coordenadas vai ser aqui, né? Eu posso representar como sendo a derivada parcial da função em relação a x vezes y, mais a derivada parcial da função em relação a x vezes j. Então, um exemplo aqui, no exemplo 3. Se f de xy é igual a seno de x mais e elevado a xy, então como ficaria? Né? O gradiente da função, né, seria igual a quem? Derivada parcial de x. Então, derivar isso aqui em relação a x, né? Derivada do seno, cosseno. E, de acordo com a propriedade, né, derivando isso aqui, vai ser a derivada do expoente em relação a x, né, que vai ser o próprio y, vezes, né, a função aqui, a expressão. Então, y vezes e elevado a xy. Né? E a derivada parcial disso com relação a y, isso aqui se torna constante, não é? Derivada a zero. E a derivada disso aqui, não é? Em relação a y, vai ser a derivada do expoente em relação a y, que dá x, vezes, né, a própria expressão aqui. Ok? Então, aplicando então, isso no ponto 1, né, vetor gradiente aqui, ó. Então, x0, y1, você substituir, né, cosseno de 0 é 1,
mais 1 vezes e elevado a 1, né? Ou melhor, e elevado a 0, porque aqui vai ser 0 vezes 1, então qualquer número elevado a 0 dá 1. Então vai ser 1 vezes 1 mais 1, que dá 2, né? E aqui, por esse x ser 0, quando multiplicar por esse valor aqui, vai dar 0, né? Então, equação 9 agora. Com a notação de vetor gradiente, podemos reescrever a expressão 7 para a derivada direcional como, né? Derivada direcional da função em direção a u, posso escrever, né, como sendo, né, igual ao gradiente da função, né, vezes u aqui, que expressa a derivada direcional na direção de u, né, como a projeção escalar do vetor gradiente sobre u. Então, exemplo 4. Determina a derivada direcional da função, né, x ao quadrado de y à terceira menos 4y, no ponto 2 e 1 negativo, na direção do vetor v igual a 2i mais 5j. Né? Então, primeiramente, vamos calcular o gradiente de f no ponto 2 e 1 negativo. Né? Então, vamos lá. Né? Então, o primeiro seria o quê? Derivar parcialmente em relação a x. Né? Isso aqui derivado em relação a x vai dar 2xy à terceira, ok? Que é o que está aqui, né? Vezes i. E isso aqui em relação agora em relação a y vai dar 3x ao quadrado de y ao quadrado menos 4, que é o que está aqui, né? Vezes j. Então, no ponto 2 e 1 negativo, né, o gradiente da função, então vai ficar como? O vetor gradiente aí. Então, ó, eu tenho aqui, aplicando 2 aqui e 1 negativo aqui, vai me dar menos 4. E aplicando 2 aqui e 1 negativo aqui, né, 3 ao quadrado. 3 não, 2 ao quadrado vai dar 4. 1 negativo ao quadrado dá 1. Né? 1 vezes 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 4, 8. Né? Então, foi o que a gente fez. Né? Calculou o gradiente de f no ponto 2 e 1 negativo. Então, se você observar, não é, v não é um vetor unitário, né? Mas como o módulo de v é igual a raiz de 29, o vetor unitário na direção de v, né, vai ser igual a v sobre o módulo de v. Né? O vetor v, né, tem coordenadas 2i e 5j, como a gente já viu. Né? O vetor v é 2i mais 5j. Então aqui, ó, vai ficar 2 sobre raiz de 29i, né, mais 5 sobre raiz de 29j. E a gente viu que isso é um produto. Não é? A gente vai ver que isso vai ser um produto, não é, do gradiente, né, vezes o vetor unitário aqui. Não é? Então, com um produto escalar, né, eu vou multiplicar esse, né, por 2 raiz de 29, ok? E somar, não é, com 8, não é, vezes 5, ok? Sobre raiz de 29. Né? Então, fazendo os devidos cálculos, né, 4 negativo vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40, né? Você vai chegar a esse valor aqui.